Amém, amados irmãos, a cada um de nós que estamos aqui, também aquele que esteja assistindo ao vivo, ou até aquele que vai assistir ou ouvir no futuro, porque pode ter acesso pelas redes sociais. Senhor Jesus, nós continuamos as reuniões ministeriais, né, do sábado. Nós estamos o tema é Gênesis, mas nós ainda estamos na série do princípio, né? E alguém já falou, muitas vezes nós mesmos já ouvimos, que o Senhor, Deus, é um Deus de princípios. Amém? Então ele se agrada e o nosso desenvolvimento na vida cristã, que é o quanto o Senhor avança dentro de nós, é redundância, né? Mas começa pelos princípios. Amém? Então, se nós formos retomar tudo o que já foi visto nessas mensagens baseadas em Gênesis, nós vamos ver que o Senhor tem tentado nos colocar princípios, tá, que norteiam a vida de um filho de Deus que precisa da palavra de Deus. Amém? Nós vamos... A mensagem dessa semana, ela tem o título, né? É a destruição de Sodoma e Gomorra e a história de Ló. Nós precisamos compreender que a obra é feita e o poder do Senhor e o próprio Senhor é através da palavra. Já foi compartilhado aqui que para ouvir a voz do Senhor, para saber a vontade do Senhor para a nossa vida, nós precisamos estar próximos à palavra. Amém? E é aí que vem o sentido da palavra profética, né? Que é a palavra, a Bíblia está aqui, tá? Já está consolidada, tem uns livros, enfim, inúmeras traduções, aqui na língua portuguesa também tem inúmeras versões, mas a palavra está fechada, mas o Senhor precisa trazer para nós, né? Aquela palavra do momento, né? A vontade do Senhor para a humanidade, né? E aí o que determina a vontade do Senhor, né, para cada um de nós, ou para a igreja como um todo, no aspecto individual e no aspecto coletivo, é a chamada palavra profética. É a palavra que o Senhor dispensa através dos seus profetas, e assim ela é multiplicada e é levada para toda a terra, ou devemos levar a toda a terra. Para a gente retomar, vamos ler Gênesis 39, por favor. Para a gente retomar um pouco do Gênesis 39, do 1 ao 4, inicialmente. Senhor Jesus. Então, Gênesis 39. Amém? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio,
comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então, irmãos, que nós vemos através dessa passagem? É a história de José, né, que foi levado ao Egito, ele foi parar na casa de Potifar, e Potifar entendeu que através de José o Senhor era com ele, né, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus era com José, e tudo que ele se propunha a fazer, ele prosperava. E aquilo, Potifar foi vendo a vida de José progressivamente e foi aumentando as suas responsabilidades e lhe dando o devido crédito. Mas aí é que vem a questão, né? José era um escolhido de Deus, assim como cada um de nós somos. Amém? Então, por isso que nós devemos, a gente vai desenvolver um pouco mais adiante, por isso que nós devemos ter cuidado com o nosso relacionamento com as coisas seculares, mesmo que elas sejam lícitas. A gente precisa... Aqui ele estava no Egito, né, que representa no Antigo Testamento o mundo do sustento. Assim como a gente também trabalha, todos nós trabalhamos para obter o nosso sustento. Cuidado com os nossos planos, principalmente isso. Os planos, os nossos desejos, né, mesmo que eles sejam lícitos, para que a gente prospere em tudo que a gente for fazer, da menor coisa à maior coisa, ou grandes situações, para que a gente prospere, porque nós somos um filho de Deus. Porque o Senhor está conosco. Para que as pessoas vejam isso. Isso vira um testemunho, né? Então, existem alguns princípios. A gente não costuma seguir o fluxo do mundo, a gente toma cuidado com algumas situações, mas não é querer criar um padrão humano. É pelo um padrão de vida que o Senhor te deu. Pela vida do Senhor dentro de cada um de nós. Por isso, os exercícios espirituais. Você invocar o Senhor, imersão, dormir com Deus, acordar com Deus, o alimento diário, as palavras que chegam, e você está sempre envolvido com aquilo ali. Para você compreender que o plano maior da nossa terra, principalmente nesse momento, é trazer o Senhor de volta. O Senhor está às portas, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós precisamos ter um senso de urgência, então nós precisamos adaptar mesmo a nossa vida a esse senso de urgência da volta do Senhor. É o que eu peço ao Senhor todos os dias. Lembrando que nós temos uma vida. O primeiro princípio, mas um dos princípios, já que Gênesis do princípio, nós temos vários aspectos, mas nós precisamos levar uma vida só. Né? Aquilo que nós ganhamos do Senhor, como nós nos comportamos nas reuniões, no trabalho, na escola, no relacionamento com as pessoas, na nossa família, na nossa casa, nós temos uma vida. Então, por isso, cada vez mais sermos cheios do Senhor, para que as pessoas percebam que o que tem de bom em nós não é nós ou a nossa capacidade. A nossa capacidade pode ter sido desenvolvida depois que nós ganhamos o dom da vida, que é a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo dentro de cada um de nós. Então a gente sabe que tudo que a gente desenvolve, nosso dinheiro, nossos recursos, eles são para que a gente possa agradar o Senhor, para que a gente possa viver como um filho de Deus nessa terra, fazer a vontade do Senhor,
cumprir todo o propósito. Ainda em Gênesis 39, para nós lermos o 20. 20, 21 e 22, são 3 versículos. Estão no mesmo capítulo, tá? Ou, para quem fechou, Gênesis 39, 20, 21 e 22. Amém? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Amém? Então, no contexto do sentimento aqui, primeiro, ele era o governador do Egito, lá com Potifar, na casa de Potifar. Então, nós já sabemos o que aconteceu lá, né, com a mulher de Potifar e tal. Ele foi caluniado, ele já tinha passado uma situação horrorosa com seus familiares, né? Foi perseguido e tal, e foi jogado como morto. E aí o Senhor, no plano soberano do Senhor, ele foi parar lá, virou governador, aí uma calúnia contra ele, uma situação muito grave, ele foi parar no presídio. E aí, qual é a situação? O Senhor era com José. Amém? O Senhor, porém, era com José. Chegou lá na cadeia, ele foi servir lá e todo mundo tinha confiança nele. Entendeu? Lá na cadeia, não interessa se ele tinha sido governador. Talvez todo mundo soubesse ali, pô, esse cara foi governador, agora está preso aqui com a gente, do Egito e tal. Ele entrou no esquadro da cadeia. Chegou lá, não, o Senhor era com ele. Não, esse cara é de confiança, ele vai tomar conta aqui, fazer ali e vai ficar preso, porque é o que foi mandado para ele. Muito provavelmente a gente consegue entender que José não virou governador e chegou lá e pensou que, não, eu vou mudar toda a cultura desse povo. Agora, se eles não servirem ao meu Deus, eu vou castigar todo mundo. Ele não chegou na cadeia e fez a mesma coisa. Não, eu vou chegar aqui, vamos fazer uma revolução e nós vamos fugir daqui, armar uma rebelião. Não fez isso. Não foi isso que falou na Bíblia. Tá? É daí que vem a questão seguinte. Ele tinha todos os aspectos humanos. Você acha que ele não sofreu por ser preso? Estava sofrendo de novo. De novo. Outra calúnia, outra difamação. Toca ele no presídio. Aí, a gente fala presídio, mas naquela situação lá era pior ainda. Mas chega lá e ser preso. Não, muito provavelmente ele tinha sua comunhão com o Senhor. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele devia orar. Mas ele vivia uma vida normal ali. Ele não rompeu com tudo. Não, vamos virar para cá, para lá. Não, porque senão ele ia acabar sendo da mesma maneira como todos ali eram. Ali tinha vários criminosos. Ele não propôs rebelião, fuga, matança. Ah, por quê? Porque aí você está fazendo isso em nome de Deus? Não. Aí não. Você está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Só que aí você está dizendo que é em nome de Deus. Não. Ele não chegou lá no reino e falou assim, agora vamos rasgar essa roupa de todo mundo aí, essa cultura está fora, porque é assim, assim, assado. Também não. Entendeu? Muito provavelmente, o que acontece com todo mundo, a gente estranha, deixa de fazer algumas coisas ou faz outras, mas porque você tem um Senhor da sua vida. Mas você não chega nos lugares e acha que vai mudar tudo. Não é assim. Senão você vai se tornar igual a quem estava lá, a qualquer outro rebelde, qualquer outra situação. E tem a autoridade constituída, nós sabemos disso também. Em qualquer lugar existe uma autoridade constituída. Na casa de Potifar tinha e no presídio também tinha. Tá? Nós precisamos sempre cultivar, né,
que nós a questão de cultivar a vida, né? Também foi um dos princípios com José, né? O pecado original, o primeiro pecado, que desagradou muito a Deus, é a origem de todos os males que nós vivemos, né? Veio tudo dali, essa passagem nós já vimos, mas Deus, ele continuou amando o homem, né? O Senhor viu o pecado de Eva e Adão e perguntou: onde é que você estava? O Senhor foi até ele, né? Senhor Jesus. E é assim que Deus faz muitas vezes, sempre, né? Muitas vezes não, é sempre, né? Com cada um de nós. E aí a gente vê como a gente vai reagir, né? O 70 vezes 7, né? Como é que nós vamos reagir, né? Muitas vezes eu falo, Senhor, de novo, né? A mesma coisa e tal. Mas o Senhor, esse é o propósito do Senhor, né? É por isso que Deus é amor, é a essência do amor, né? Quando eu sempre gosto de fazer a analogia da cana de açúcar, né? A cana de açúcar é o açúcar, né? Você conhece o açúcar em tudo quanto é um monte de coisa aí ao longo da história da humanidade. Quando você pega a cana de açúcar, aquilo ali é açúcar. Essa é a origem, né, do açúcar. Depois criaram aí açúcar, acho que de beterraba, alguma outra coisa assim, mas é a origem. Deus é isso. É o elemento constituinte de Deus. Deus é amor. Então, sempre se volte ao Senhor. O Senhor, ele está ali, apto a receber, né? Exatamente. Porque nós, sem o Senhor, ou não expressando o Senhor, a gente está expressando coisas humanas, ou boas ou ruins, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou dentro do presídio, ou na casa do Potifar, nós precisamos expressar o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Agora, caminhando um pouquinho, né, o Senhor, nós precisamos ter profunda dependência do Senhor, né? É profundidade. Eu gosto muito dessa palavra, né? Se você chegar na beira de uma praia, vamos supor uma água que seja um lugar, um trecho que seja um pouco mais tranquilo. Às vezes existe uma barreira lá no alto mar que faz a água chegar, ou é um formato de uma baía. Às vezes tem algumas praias que são mais tranquilas, né? Você olha a imensidão do oceano. De noite é impressionante. Você olha e não há nada. Parece que você não enxerga nada. É um breu, né? Como diriam os antigos, completo, né? Se não houver lá uma embarcação ou alguma coisa que tem um ponto de luz, né? Você olha completamente. Você não vê nada. Não tem um ponto de luz. Muitas vezes são cenários, diga-se de passagem no Brasil, né? São cenários muito bonitos e tal, né? Durante o dia é algo maravilhoso. Na posição que é o Brasil, né? Normalmente as praias são no nascer do sol. Então, ali é imenso. Mas agora, para conhecer o oceano, só se você for na profundidade. Senão você vai olhar uma coisa imensa e vai achar que é tudo igual. Profundidade, irmãos, é só imergindo. Amém? Também é assim com o Senhor. A profundidade para ter a dependência profunda com o Senhor é só imergindo no Senhor. É só pulando nessa piscina de amor. Amém? Você vê ali baixar 1 milímetro. Ou para conhecer o oceano, ele tem lugares em que tem uma profundidade, milhares de quilômetros de profundidade. Então imagina, para quem mergulha e tal, tem que imergir. Senão você vai olhar daqui e vai achar que tudo é uma coisa só. E não é. Ali existe uma vida, né? As marés, algo impressionante, né? Só pode ser o Senhor que criou mesmo, né? A maré que a água sobe, baixa,
né, o efeito da lua e tal. Então, o Senhor Jesus, uma profunda dependência do Senhor. Porque quem é dependente, ele é guiado automaticamente, né? Nós somos guiados. Um exemplo simples, o irmão Zé Lopes falou, né? A gente veio para reunião. Você pode pensar, a gente pensa, claro, é um hábito, claro, é um hábito saudável, tem horário para vir e tal, tem que se arrumar, cada um tem uma rotina, mas é uma profunda dependência do Senhor. Por mais que você tenha autonomia para vir, a forma como você veio, ou pelo qual motivo você veio, como você está, é uma profunda dependência do Senhor. Irmão, ainda mais na vida da igreja. A gente vem pelo Senhor. Amém? É o primeiro exemplo, né? Vamos ler Gênesis 41. Um pouquinho mais para frente, para quem está com a Bíblia aberta. Mas se não tiver... Senhor Jesus. 41, eu não falei o versículo, né? 16. Primeiro vamos ler só o 16. Respondeu-lhes José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então percebe como José, a quem José dava o crédito? É isso. Quem que José deu o crédito para revelar os sonhos? A Deus. Não é a si, tá? Então, José, ele não ambicionava ali as coisas seculares lá no Egito. Muitas vezes ele ambicionava ficar vivo, né? Ele apanhou pra caramba, os irmãos entregou ele lá, quase morreu. Ele vira governador, aí ele teve um problema com a esposa, vai pro presídio e tal. Eu acho que o que ele ambicionava, ele pedia a Deus era ficar vivo, né? E tentava não reclamar, tentava, né, não há nenhum trecho, não reclamar, não murmurar, apenas seguir as condições que o Senhor colocava ali, porque ele cria num Deus o Deus do impossível. Aí, do 38 ao 40 também, por favor. Do mesmo Gênesis 41. Isso. Do 38 ao 40. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Então, novamente, ele é recolocado lá pelo faraó e tal para administrar. Aí vem a questão de administrar os 7 anos lá de fartura e depois de fome, né, severa e tal. Então, irmãos, conservação da vida. Então ele não falou assim, agora eu vou subir, agora eu voltei para o poder. Vou, um por um, tá aqui no meu coração. Vou escrever e vou caçar e nós vamos tirar isso aí a limpo. Não tem nenhuma passagem que ele fez isso. Porque ele sabia que a vida dele pertencia a Deus. De tudo que ele já tinha passado, a vida pertence a Deus. E aí, irmãos, a gente sempre faz essa questão de José durante a semana para a gente entender como foi o viver de Ló. Porque Ló, ele se colocou ao contrário, né, de tudo isso. Ló acabou ele acabou ambicionando posição, né, quando ele foi tirado lá das cidades que tinham a promessa, né, Sodoma e Gomorra, que ia acabar com fogo, com enxofre e tudo, né, ele já estava numa posição lá à porta da cidade, ele já estava numa posição nobre naquela cidade, né? Ele devia politicamente, administrativamente, tal.
Então, financeiramente, ele já foi abençoado porque ele esteve junto com Abraão. Depois ele rompe com Abraão, né? Abraão trava uma guerra para resgatar Ló, né? Que é a guerra contra os 4 reis. Vai lá e resgata Ló. O Senhor teve que ir com Abraão e tal. Então, Abraão foi um intercessor de Ló. Olha quantas situações, né? O Senhor teve misericórdia de Ló por causa do seu intercessor, Abraão. Então, foi um intercessor, né? O Senhor conversava com Abraão, revelava a sua vontade, e Abraão foi um intercessor de Ló. Como Ló, apesar de, né, ser do povo de Deus, né, essa é uma palavra de advertência para nós. Ló acompanhou Abraão, né? Significa como um povo de Deus. Ele já não estava mais numa situação dos outros povos. Ele fez parte do convívio de Abraão, né? Então, como é um paralelo com José, né? Veja como José, a vida, as circunstâncias espremeram José, né? Espremeram. E ele se comportou sempre como um filho de Deus, um dependente do Senhor, né? Acreditando na palavra que ele tinha ouvido do próprio Deus. Já Ló não foi assim. Ló foi seguir Abraão, e ao invés de se colocar mesmo sob a responsabilidade de Abraão, ele acabou se separando, foi para um lado, escolheu lá as melhores terras, lá, o que seria mais próspero, mais fértil, mais fácil de lidar com as riquezas, e acabou. E aí veja, irmãos, o que a experiência mostra, que o Senhor mostra para a gente. Aos poucos, né? Aos poucos, Ló foi se distanciando completamente da vontade, do plano de Deus, até chegar no fim da vida daquela maneira como foi com as filhas, a questão do incesto, e que dali gerou dois povos, né? Completamente alheios à vontade de Deus e com conflito, né, com o povo de Deus, inimigos do povo de Deus. Essa é a palavra correta. Então foi aos poucos. Então Ló devia ter ambição. Ele estava junto com Abraão, mas ele tinha as próprias terras, os próprios pastores, o próprio sustento, né? Ele não foi como eu creio que ele poderia ter se colocado como um dos empregados de Abraão, por exemplo. Talvez o Senhor nem citasse, aí também a gente já está inferindo muito, mas ele não se colocou como, poderia se colocar como um empregado de Abraão. Eu vou junto, o que ele desfrutar, a gente desfruta, ele é abençoado, ele está ouvindo a palavra do Senhor, e que não der certo, nós estamos juntos, vou trabalhar junto e vamos seguir assim. Mas não foi essa a ambição dele, né? Ele acabou se separando, se distanciou da fonte de vida de Deus naquele momento, que era Abraão. Vamos ler Efésios 5? São 3 versículos. Efésios 5. Do 25 ao 27. Amém? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Irmãos, é a palavra de Deus que faz a obra. É a palavra de Deus que edifica a igreja, que limpa toda a igreja, que vai nos apresentar para o Senhor sem mácula, sem ruga, nem nada. Sem mancha, toda bonita, todo mundo, né, como uma noiva para o noivo, que é a igreja para Cristo, na volta do Senhor. Então é através da palavra, da vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada pela palavra. Senhor Jesus. E não basta nós sabemos que nós somos filhos de Deus, mas isolado nós vamos nos perder, né? Nós podemos perder o reino. E o reino, irmãos, um governo, uma forma de governo, é uma construção, uma edificação. Então é pela palavra de Deus que nós vamos ser edificados, que nós não vamos ficar como material solto, né? Pode ser o melhor material do mundo, né? Mas se não houver a construção, a edificação, e é aí que vem a luta, né? É aí que vem a luta, as nossas lutas da nossa vida. Senhor Jesus, e daí que a gente não pode perder a nossa simplicidade, nossa pureza devidas a Cristo, porque e é daí que na construção, no reino, o Senhor nos salva, tá? O Senhor chegou até você. Cada um tem uma história, pode ser desde criança ou mais velho, a conversão, né? O Senhor, a gente olha para trás e vê, nosso Senhor, a gente já estava mesmo no plano soberano de Deus. O Senhor vai até nós nos salvar. Mas a edificação, a construção como igreja, aí vem a luta, né? Aí vem a parte do nosso posicionamento. Aí vem todos os problemas que José passou, tá? E entendeu que naquele mundo ele não ia revolucionar o mundo que ele vivia. Ele ia se comportar como um filho de Deus. E nisso vem as provas. O inimigo ataca isso incomoda o inimigo. Né? Saber que ele já sabe que nós somos crentes, já sabe que nós somos filhos de Deus, mas incomoda a edificação, né? A igreja incomoda o inimigo, porque é através da igreja que o Senhor vai derrotar o inimigo no fim dos tempos. É com a igreja, com os vencedores, né? Com mais que os vencedores. Então, irmãos, a igreja é a menina dos olhos de Deus, é a expressão de Cristo, é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. É Ele que determina a vontade pela sua palavra. Então é daí que vem toda a nossa dificuldade nessa terra. Para rico, para pobre, para gordo, para magro, para saudável, para quem está doente. E porque essas coisas humanas, essas coisas da terra, elas vão passar, né? Nós teremos um corpo de glória, mas toda a dificuldade é para que o Senhor possa salvar a nossa alma. Amém? Que é quem vai determinar onde nós vamos passar o reino milenar. Porque o corpo e o espírito nós já temos a promessa. Mas é na nossa alma que é a batalha. Né? E aí tem a individual, né, na alma de cada um, e tem o coletivo, que é a igreja. E nós também precisamos entender que na igreja, o milênio, né, o descanso de Deus é na igreja. É onde o Senhor repousa. Tá? Na igreja como um todo, tá? Não pensa fracionado. Não, por isso nós somos a expressão da igreja nessa terra, né? E aqui em Hortolândia. Mas todos os crentes, o Senhor olha como uma igreja, ou quem é salvo, quem não é salvo. Então, isso incomoda, né? Muito. Mas é aquela coisa de José, tá? É a preservação da vida, né? É aí que vem a analogia com o sal, né? O sal
hoje em dia tem a geladeira, né? Mas o sal foi usado para conservar a vida, conservar a carne, por exemplo, mantimentos, né? Alimentos e tal. E ele também dá um tempero, tá? Dá um tempero, ele dá gosto, né? A gente costuma, é insosso, né? O que é sem sal, né? Essa é o rótulo. Uma coisa insossa, né? Sem sal, sem sabor. Então, a conservação da vida é matar os micro-organismos que apodrecem o alimento. Então, nós, apesar de ser uma coisa meio matar, na verdade, irmãos, a vida veio para matar a morte. Aquilo que causa morte. Aquilo que causa morte espiritual, aquilo que vai levar as pessoas para o lago de fogo. Então, é o evangelho, é a vida, é o sabor, é o evangelho. Tá? É o que dá sentido na vida. Tá? Tem aí várias linhas ideológicas, filosóficas, para o sentido da vida, o que acontece, o que deixa de ser. Mas o evangelho é o que dá o sabor, é o que dá o sal, é o que dá a salvação, mas é o que dá gosto, né? Então, e aí, é nesse meio que o inimigo de Deus, ele se levanta contra a igreja. Porque ele sabe que nós não viemos aqui para planejar o Senhor, na segunda volta dele, ele vai governar, vai retomar o governo da terra. Mas nós não viemos aqui para planejar um governo, um golpe de Estado, ou para mudar a economia financeira, para nada. Apesar que o Senhor nos abençoa em alguns detalhes para que a igreja continue a sua caminhada, né, até a volta do Senhor. Mas o sal, o excesso de sal também causa o mau gosto, ninguém consegue, e também o sal pisado, que já não é usado, já não serve para nada, ele tem que ser descartado. Tá? Por isso nós precisamos ter a temperança e a profundidade de Cristo, para a gente conseguir levar. Senão você vai dar uma biblada no irmão, mas não vai orar por ele. Tá? Você vai despejar um caminhão de palavra, mas não vai orar, e o Senhor não vai conseguir atingir com aquela palavra a causa que o irmão ou a irmã precisa. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhistes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Para isso é a palavra, irmãos. Tá? Não é palavra de homens. O que o irmão Pedro Dong libera não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Para isso nós estamos aqui, né? Para receber a palavra de Deus. E é por isso que o Senhor comunicou para Abraão, né? O Senhor apareceu e comunicou para Abraão, que Abraão estava lá nos montes, e que ele iria fazer o que fez com Sodoma e Gomorra, que é destruir com fogo e enxofre, e que precisava salvar Ló. Porque ele reconhecia em Abraão um intercessor de verdade, né? Alguém que levava a sério a palavra, né? E quando Ló fala, os seus genros seriam, pelo que a palavra fala, eram pretendentes, né? Iriam casar com as filhas de Ló, com as duas filhas de Ló. Eles não acreditaram, eles disseram que Ló estava gracejando, né? Por quê? Era uma situação de emergência, era para fugir, para sair da cidade. Eles não acreditaram. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aí acabou com tudo, né? Ali era o sal que mata tudo, né? Literalmente passou da dose. Mas por quê? Porque ela muitas vezes pode não ter visto em Ló uma pessoa
que era totalmente voltado para o Senhor. Então a palavra dele, apesar dele ser super poderoso lá na cidade, não teve peso. Né? Quando o Senhor apareceu e falou a vontade dele, os anjos foram lá, o próprio Senhor falou com Abraão, os anjos foram lá, não acreditaram. E aí foi tarde. Né? Ló se salvou com as suas 2 filhas. Mas, irmãos, se nós, até é falado isso, né? Se nós pregarmos o Evangelho, se nós cultivarmos com seriedade a palavra de Deus, nós podemos ser intercessor das pessoas. Olha que dádiva, que bênção. Intercessor para manter a vida, para orar por alguém, o Senhor pode curar alguém. É que a gente fala só fisicamente, mas o Senhor pode levar alguém a ser um filho dele, a viver como um filho de Deus, como um intercessor, como uma oração. Mas para isso nós precisamos lidar com o Senhor, para que o Senhor veja em nós a palavra. Veja a palavra do Senhor de maneira séria. Você pode usar as ferramentas que forem, mas para o Senhor enxergar isso. Para a gente terminar, nós somos auxiliares do Senhor. Tá? Nós somos auxiliares de Cristo nessa terra. Nós precisamos ver como isso. Nós precisamos entender que o Senhor, pela palavra, a palavra, nos faz ver o Senhor. Né? Ali, por isso nós precisamos auxiliar. Orar pelas pessoas, pregar o Evangelho. E isso vai trazer a proteção de Deus sobre cada um de nós, sobre aqueles a quem nós intercedemos, nós orarmos, nós pregarmos o Evangelho. Amém? Eu gostaria de ler, vou colocar aqui, para a gente já ir terminando, João, o Evangelho de João. João capítulo 5. Senhor Jesus. João 5, 19. O 19 e o 30. O 19. Então, lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: essa é a vontade do Pai. Pela palavra de Deus se cumpre a vontade do Pai. E o versículo 30. Senhor Jesus falando de novo: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Como José. Também não foi lá para fazer a vontade dele. Só não ele ia sofrer o tanto que ele sofreu no Egito. Ele foi lá e fez a vontade de Deus dentro daquele arranjo soberano. E assim nós também precisamos fazer com a palavra. É a vontade de Deus. A gente não precisa, não pode, não deve sermos protagonistas. Nós somos auxiliares de Cristo. É Deus que faz a vontade, a palavra. A gente não precisa procurar primazia, posição, poder. É que na vida da igreja, graças ao Senhor, isso é muito tranquilo, tá? Mas nós temos que cuidar com as nossas ambições no mundo, com aquilo que a gente faz, porque senão a gente vai viver na rota do mundo. Pode ser coisas lícitas, é a árvore do lado bom do conhecimento do bem e do mal. Mas não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para termos uma vida como uma vida de acordo com a vontade de Deus, com a palavra, como cristãos. Por isso, um dos princípios é a comunhão com Deus. Aqui nas reuniões faz parte de uma comunhão com Deus, no pequeno compartilhar, ouvindo os irmãos, todo o acesso que nós temos à palavra, a imersão diária, o grito de guerra, o alimento diário, e isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Irmãos,
tudo indica que Abraão não deveria ter levado Ló quando ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Porque o Senhor fala para ele ir sozinho, deixar toda a sua família, sua parentela, que eu vou te mostrar para onde você deve ir. Depois isso deu trabalho para Abraão. Abraão teve que ir lá resgatar na guerra lá contra os 4 reis, resgatar Ló. Né? A sua palavra, a sua honra, Abraão, como cristão, deixa isso como princípio. Né? Ele não aceitou levar, ele não quis levar, então ele foi honrar a vida de Ló. Tanto é que o Senhor aparece a Abraão para dizer o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E Ló não teve essa honradez. Acabou se separando de Abraão por motivos materiais e foi aos poucos, até que ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Só que, irmãos, olha só como são as coisas. Vamos ler Zacarias 3:2. Provavelmente a maioria dos irmãos já... Aquela imagem, né, do tição. Senhor Jesus. Zacarias. Quase no final, né, do Antigo Testamento. Eu vou ler para os irmãos, né? Zacarias, capítulo 3, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? É isso. O que o Senhor foi tentar fazer com Ló, né, inclusive com fogo e enxofre, é tirar um tição queimado que não serve para nada do lago de fogo. Foi isso que o Senhor fez para nos... aquela mão é a misericórdia do Senhor quando Ele nos escolheu para nos salvar. Não importa a condição que você tivesse. Para o plano de Deus, a gente era cinza, é cinza. Então o Senhor nos tira dali e aí começa a nossa vida com o Senhor, de expressar o Senhor nessa terra. Então, irmãos, veja só. Eu gostaria de ler também 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Para a gente saber a nossa posição. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, irmãos, essa é a posição, né? Nós que fomos tirados do lago de fogo, fomos escolhidos por Deus para que Deus seja a cabeça da igreja. Então, irmãos, apesar toda essa atitude de Ló, que foi parar nas cavernas com as suas 2 filhas, teve a questão do incesto, dali nasceu 2 etnias, 2 povos que viraram inimigos de Deus, o Senhor foi parar em Ruth. Para mim é uma das passagens mais fantásticas da Bíblia, né? Ruth eram 2 noras com Noemi, que Noemi era do povo de Deus, né? É a sogra delas, e Noemi, num estado completo de muita pobreza, vivendo pela lei que Deus deu ao povo, né, para determinar para que eles tivessem o mínimo de subsistência para não morrer de fome. Ló com suas 2 noras, todos já haviam morrido, os maridos, né, que eram o marido de Noemi, os filhos de Noemi, que eram os maridos dela. E Noemi dispensa as suas 2 noras. Volte ao povo de vocês, vocês ficaram como viúva, vocês vão poder casar de novo, vocês ainda são novas, né? E Ruth rompeu com qualquer situação. E ela disse, vamos ver o que Ruth disse? Ruth, capítulo 1, é o livro, né, de Ruth. Capítulo 1.
versículos 16 e 17. Senhor Jesus. Vamos ler todos? Então, deixa eu achar, né? Para a gente ler todos. Aí. Amém? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte separar de ti. Ela preferiu a morte do que se viver longe de Deus. Amém? Então, ela rompeu com qualquer situação em meio a um cenário de pobreza e de restrição e de situação humana, até que o Senhor mudou a sorte dela, né? Aí nós sabemos a história de Ruth, depois os irmãos podem ver. Ela veio se casar ao povo de Deus. O que Ruth virou? Ruth entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ruth é descendente dos povos que foram originados a partir do pecado de Ló, lá na caverna, do incesto com as suas duas filhas. Em Ruth, o Senhor mudou toda a história. Ruth escolheu o Senhor como seu Deus, e a partir dali ela foi bisavó do rei Davi, não é isso? Bisavó do rei Davi, e entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth fez uma revolução? Não. Ela não inaugurou o feminismo, ela não rompeu regras e conceitos e costumes da época. Ao contrário, ela, na sua fé, na sua pequenez, assim como nós, na sua fraqueza, ela escolheu o Senhor. Amém? Ela escolheu. Ela preferiu a morte do que viver longe do povo de Deus. Amém? Então, irmãos, completamente de Ló. Então, voltou a linha da genealogia, voltou a ter o seu nome escrito. Ela nem sabia, acho que talvez nem soube que seria descendente dela, Davi, ou foi parar no Senhor Jesus Cristo. Mas o que ela fez, irmãos, qualquer um de nós pode mudar a nossa história com o Senhor. Senhor, eu prefiro a morte do que a viver alheio à sua vontade. Né? Eu sei que é forte, mas em alguns momentos nós precisamos romper a situação onde nós estamos. Amém? Amém, irmãos.